E aí, pessoal, bem-vindos! Mais um episódio aqui do canal Gamecast com nossas listas. Sim, listas muito bem criadas pelo IA, né? Pela inteligência artificial. Não, que isso. Que isso. Listas criadas por uma equipe muito primorosa que estuda semanas, meses para trazer essas listas para vocês. E hoje eu tô aqui, meu nome é Rodrigo, eu era o estagiário aqui dos bastidores do canal Gamecast. Mas o nosso patrão, como sempre, chegou numa conversa muito tranquila comigo e falou: ó, ou você apresenta, ou eu corto metade da sua grana e você não vai ter como pagar a pensão dos seus filhos esse mês. E aí eu pensei comigo, mas eu nem pago pensão, não sou separado, mas eu tô precisando da grana, então beleza, estou aqui. E quem está aqui comigo hoje? Por favor, Christopher, mostra aqui quem está fazendo hoje parceria comigo. É, o grande Christopher está aqui com a gente, o grande Dogmal. Mas e o patrão? O patrão está presente, já que ele fez a gente trabalhar aqui num pleno sábado. Mostra o patrão, Christopher. Como vocês podem ver, o patrão não está. Então, mais um episódio aqui do Gamecast Lista, feito apenas pelos funcionários. Então dê aquele apoio, compartilhe com os amigos, comente aí. E vale lembrar que essa lista é a nossa opinião. Não quer dizer que sejam realmente os melhores. E você pode chegar lá nos comentários e você mesmo fazer a sua lista, discordar da nossa lista, tudo pacificamente, nada de xingamentos, nada de citar histórias bíblicas para falar contra, né? Não, simplesmente vamos trocar aquela ideia, que nem na época da escola, do colégio, onde a galera se divertia falando do seu videogame predileto e tal. E apesar do patrão não estar aqui presente com a gente, obrigando seus funcionários a trabalhar em pleno fim de semana, a gente não poderia deixar de falar do grande patrocinador desse canal, que é a Prime Arcade. Olha o que a Prime Arcade deixou aqui pra gente. Garoto, olha só! Esse mini fliperama bonitão para você deixar na sua estante, mostrar pra galera o quanto você é fã dos jogos clássicos, o retrô que tá na moda hoje em dia. Só que você tá olhando isso aqui e tá pensando, é um enfeite bonitinho para deixar lá na minha estante, na minha mesa do computador. Mas isso não é apenas um enfeite, não. Isso aqui é um videogame retrô com 21 mil jogos. E aí, Christopher, você tem 21 mil jogos, cara? Cara, acho que eu tenho 17 mil. Então você tá perdendo a chance aí de ter mais 4 mil jogos aqui com a Prime Arcade e o seu mini arcade com mais de 21 mil jogos clássicos que vão desde a era inicial dos games até os 32 bits. Então, se você curte retrô, procura lá no site da primearcade.com.br e faça a sua encomenda desse mini fliperama com 21 mil jogos. Vai lá, Prime Arcade! Então, mais um episódio aqui do Gamecast Lista, feito apenas pelos funcionários. Então, dê aquele apoio, compartilhe com os amigos, comente aí. E vale lembrar que essa lista é a nossa opinião. Não quer dizer que sejam realmente os melhores. E você pode chegar lá nos comentários e você mesmo fazer a sua lista, discordar da nossa lista, tudo pacificamente, nada de xingamentos, nada de citar histórias bíblicas para falar contra, né? Não, simplesmente vamos trocar aquela ideia, que nem na época da escola, do colégio, onde a galera se divertia falando do seu videogame predileto e tal. E hoje, qual é a lista de hoje? A lista de hoje é os melhores controles de videogames da história, realmente, os melhores, aqueles controles de videogames que marcaram época. Muita gente vai confundir com seus videogames favoritos, mas não, hoje a gente vai falar de funcionabilidade, aquele controle que realmente mudou a forma que se jogava videogame. Então, estamos prontos para esse episódio, Christopher? Todo vapor, filho. Então vamos nessa, começando pelo número 10. Seguimos para o 10º lugar. Em 10º lugar nós temos o controle do Neo Geo AS. Para quem não conhece, esse controle foi muito revolucionário em sua época, porque já existiam modelos baseados nos arcades para videogame. E os primeiros controles também eram baseados no arcade com manche.
Só que esse foi o primeiro controle pensado a replicar realmente um controle arcade. Então, a sensação de comandos era muito parecida. Esse controle do Neo Geo chamava atenção também pelo tamanho. Ele era tão grande, que ele parecia muitas vezes o tamanho de um videogame. E esse controle clássico do Neo Geo AES foi lançado em 1990. Então vocês veem como foi realmente muito à frente do seu tempo. Porque a popularização dos controles arcades a gente só viu de verdade lá para o começo dos anos 2000. Foram 10 anos antecipados pela SNK lançando esse controle arcade, que era o controle normal do videogame. Para as pessoas entenderem, para os jovens que não viveram essa época, esse era o controle do videogame. Não era uma versão especial arcade. Era simplesmente o controle que vinha com o videogame. Um clássico da Neo Geo que marcou sua época e até hoje marca os jogadores, e muitos colecionadores querem muito ter um bichão desse em casa. Mas infelizmente o preço não permite. O tiozão da casa do videogame vende uns bichões desses por quê? 3 mil, 4 mil reais, Christopher? Nossa senhora! Então é bem mais. Prepara o bolso. Se você quer um desses daí, prepare o bolso. E o nosso querido patrão aqui tem um desses aqui, ó. Tá ali encostado, juntando poeira. Sei não, hein, Christopher? Dá um bom leilão um bicho desse, não é não? Eu acho que eu vou levar pra casa, hein? Eu tenho o telefone do tiozão. De repente a gente negocia. Fazer um bem bolado aí. Neo Geo em 10º lugar como o melhor controle de todos os tempos dos videogames. E continuando com a nossa lista dos melhores controles de videogame de todos os tempos, agora nós vamos para o 9º lugar. E o 9º lugar nós temos o controle do Nintendo Wii, isso mesmo! Muita gente vai ficar, mas como assim um videogame moderno, mais recente, como um controle tão importante? O controle do Nintendo Wii realmente é muito importante. Lançado em 2006, o Wii Remote, ele revolucionou a forma de jogar videogames. Assim, nós já tínhamos algumas experiências com VRs mais pré-históricos, teve a péssima experiência da Nintendo com o Virtual Boy, mas o Wiimote foi o primeiro funcional que realmente entregava aquilo que a Nintendo prometia, que é a interação direta com os jogos. Muitas outras empresas copiaram essa ideia depois. A própria Sony teve uma versão... Como é que era o nome daquele controle da Sony que copiava o Wii Remote? Era o PlayStation Move. Move, exatamente. PlayStation Move. Era simplesmente uma cópia descarada desse modelo de controle da Nintendo. Então o Wiimote, ele foi muito importante para a indústria, porque trouxe essa nova interação, essa nova forma de jogar videogame. E o controle, vamos chamar de controle normal, né? O controle pad normal do Wii era muito confortável também. Era um controle muito bacana de se jogar. Logicamente baseado no mesmo formato já clássico dos modelos de Nintendo. Mas pela inovação que o Wiimote trouxe, ele merece estar aqui na nossa lista em 9º lugar. E você, chegou a usar muito aí o Wiimote, Christopher? Eu quase quebrei minha TV várias vezes já. Ah, você era aqueles que ia jogar boliche e acertava a TV junto? Exatamente. Ah, é clássica. Saia voando. Muita TV LCD de plasma na época sofreram com os acidentes do Wiimote. Tamanha interação que o cara realmente se empolgava e metia um socão na TV, né? Então vamos seguindo agora para o 8º lugar. No 8º lugar nós temos o controle do Xbox 360. Mas, pô, Rodrigo, como assim, cara? Por que você não escolheu o controle do Xbox clássico? Por que você não escolheu o controle do Xbox One, que é uma revolução desse mesmo controle? Simplesmente porque, na época, foi o controle que entregava o melhor pro videogame. Tanto nos jogos de luta, porque ele era ergonômico de uma maneira que você sentia direitinho a posição dos botões e do direcional para os jogos de luta. Isso é muito importante, a famosa pegada no controle, né? E ele também entregava uma experiência sensacional com 3D. Por que o controle do o primeiro Xbox não entrou na lista no lugar desse? Simplesmente porque para muita gente o controle original do Xbox era uma cópia, uma evolução quase do controle do Sega Saturn, a segunda versão,
Quem conheceu sabe como é que era a segunda versão. A gente não vai colocar em tela aqui, porque temos motivos para não falar do Saturn, mas era um controle muito próximo. Então, por causa disso, a evolução dos controles do Xbox chegaram, na minha opinião, no auge lá no Xbox 360. E por causa disso, merece estar aqui na nossa lista, né? Você jogou muito Xbox 360, meu filho? Olha, acho que foi um dos que eu mais joguei, hein? E o que tu tem a dizer sobre esse controle? Olha, adoro muito a pegada do controle do Xbox, porém, a única ressalva desse controle sempre foi as pilhas. Ah, mas aí a gente vai entrar num outro debate, né? Pilha, bateria, a velha briga entre sonistas e caixistas. Então vamos pular essa discussão, que isso é para um outro episódio, né? Quem sabe a gente joga pelos fanáticos dos videogames, as maiores tretas do videogame. Tem muita lista para fazer ainda. Mozinha guerra de consoles. Exatamente. Então, por causa disso, vamos pular para o nosso 7º lugar, que seria o controle do Sega Saturn. Por que eu não queria falar dele na versão do 360? Porque simplesmente esse foi o controle perfeito para os jogos de luta. A Sega estava passando por um momento muito conturbado da empresa. Ela já estava capengando ali para a geração 32 bits. Ela tinha passado por uma ótima experiência na era 16 bits, mas infelizmente a empresa pensou mal o seu futuro. Mas nesse controle, lançado em 1994, ela acertou em cheio. Acertou em cheio porque esse controle é muito confortável. É lógico, para os jogos 3D que estavam surgindo nessa época, ele não tinha uma funcionalidade tão boa, porque logicamente ele não tinha analógicos. Mas para os jogos de luta, para os jogos 2D, esse é o controle definitivo. Quem jogou, quem teve a chance de experimentar os jogos clássicos de luta que vinham com cartucho de expansão no Sega Saturn, sabe o que eu estou dizendo. Para os mais jovens talvez não signifique nada, mas para os veteranos sabem. Esse é o controle definitivo para os jogos de luta. Você, como geração TikTok, você jogou Sega Saturn? Olha, eu já nunca joguei, não vou mentir, nunca joguei, mas já usei esse controle. Paraguai? Tem uma versão oficial que serve tanto para PC quanto para os videogames modernos. Ah não, a versão que eu usei era piratinha, Bluetooth, mas a pegadinha era boa realmente para jogos de luta. Joguei o The King of Fighters de celular e achei muito bom. E lembrando que tem uma segunda versão desse controle para Sega Saturn, uma versão mais quadriculada, que é muito parecida com a primeira versão do controle do Xbox da Microsoft, que foi copiada. E o próprio Sega Saturn, ele também tem um controle analógico para jogos 3D. Mas como aqui a gente está falando de controles funcionais que foram importantes para a indústria, então a gente cita aqui esse controle de Sega Saturn no 7º lugar. E vamos avançando no tempo. Vamos ao 6º lugar. Agora a gente tem que falar de uma revolução. O controle do PlayStation, ele é nitidamente uma evolução do controle da Nintendo, né? Controle clássico de Super Nintendo. Todo mundo percebe isso, todo mundo sabe. Mas essa versão DualShock para a indústria do videogame realmente foi revolucionária, foi muito importante. Porque a posição dos analógicos no futuro virou padrão. Quando uma empresa pensava em jogos 3D e a forma analógica de se jogar esses games se baseava no DualShock. E ele também trouxe algo que era muito novo, que apenas o Nintendo 64 conseguia reproduzir, que era o Rumble Pack no 64, que era a vibração. Então, nos jogos, determinados momentos, o controle vibrava. Então, se você estava num jogo, por exemplo, de terror, e algo ameaçador acontecia, o controle tremia e aumentava o seu susto. Ou se, por exemplo, um jogo de corrida, você estava passando por uma brita ou de repente por um lugar esburacado num jogo de rally, o controle tremia. Isso trouxe uma nova forma de jogar, uma nova interação entre o gamer e o jogo. Então o DualShock, por todos esses fatores, foi um controle para o videogame da Sony muito importante. E essa maravilha foi criada em 1997.
Então a gente tá falando de um aparelhinho que vai fazer daqui a pouco 30 anos. Dá pra acreditar nisso? Pra você ver como o controle foi tão bom que ele foi repetido no PlayStation 2 e no PlayStation 3 praticamente. À toa que hoje no PlayStation 5 a Sony revolucionou com o DualSense, colocando vibrações de todo tipo praticamente, pra dar mais aquele feedback tátil, né, pro jogador. E você vê, a revolução desse controle pros aparelhos da Sony foi tão grande que até hoje ele ainda é a forma para os controles da Sony. Foi incluídos várias funções, tem várias tecnologias novas nos controles, lógico que tem. Mas o formato, a base do controle continua a mesma quase 30 anos depois. É uma coisa incrível e por causa disso o DualShock está aqui no nosso 6º lugar. E você, meu filho, teve muita experiência aí com o DualShock? Olha, acho que foi o controle que eu mais usei na minha vida até hoje. E não tenho nada a reclamar. Perfeito. Um pouquinho desconfortável a geração de PlayStation 1, 2 e 3, porque eu acho o controle muito pequenininho. Mas em questão de funcionalidades pra época É que, na verdade, a gente tá fazendo uma regressão, né? Sim. Hoje, ele pode parecer mais desconfortável comparado às evoluções que o controle teve. Mas pra época, nossa, pra época era sensacional. Então vamos em frente aí, novamente uma viagem no tempo aqui, os melhores controles de videogame de todos os tempos. Nós chegamos aqui ao nosso 5º lugar. E o 5º lugar vai ser de uma empresa que praticamente dominou essa lista. Vamos lá, o 5º lugar. Em 5º lugar, nós temos o trambolho, o monstro, o trator chamado controle do Nintendo 64. Bagulho feio, mas que hoje é feio, hoje é um trambolho, hoje é um troço meio grande demais para um controle, para os padrões atuais, mas ele realmente é muito, muito importante para a indústria, porque foi o primeiro a entregar essa função analógica 3D. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, o controle oficial da Sega para Sega Saturn saiu antes. Mas pensado como controle inicial apenas para os jogos 3D que dominavam os aparelhos nessa época, o controle do Nintendo 64 foi o primeiro. Para os padrões atuais de conforto, ele não é muito bom. Mas para a época a gente estranhava, olhava aquele treco, mas quando eu começava a jogar, ele era muito bom. Ele era muito funcional. A galera que viveu essa época pode falar. Era muito tranquilo se adaptar a ele, mesmo sendo a primeira vez que você interagia com um controle analógico. Eu joguei até no Wii, na época que ele tinha essa retrocompatibilidade. E tem se eu não me engano, tem uma versão pro Switch. Se eu não me engano, tem. Dessa versão clássica, mas continue. E, assim, realmente, você olha assim, você estranha, mas pra você se adaptar é rapidinho. Sim, você se acostuma muito rápido com a pegada dele. Ele foi um controle muito bem pensado. Ele tinha várias funções que eram interessantes. Então ele tinha a função Rumble Pack, que era também de vibrar dentro dos jogos. Ele tinha encaixes com uma forma de memory card do próprio Nintendo 64. Então foi uma das primeiras vezes que se pensou um controle multifuncional. O Dreamcast tinha funções parecidas, mas como o Dreamcast veio um pouco depois, esse mérito vai para a Nintendo. Então vai para esse controle maravilhoso do Nintendo 64 que só tinha um defeito. Você que não viveu essa época, você não vai saber, meu garoto. Exatamente. Esse controle, o analógico quebrava muito fácil. Então muitas vezes você jogava, no dia seguinte você ia ligar seu videogame e o analógico estava caído para um lado. Eu sei porque o meu quebrou também. E ele ficava caidinho para esse lado para sempre. Eu acho que durou, uns 2 meses. Depois acabou o analógico. Não, durava mais, eu acho, o clássico. Pelo que eu me lembro, ele durava mais. Só que, infelizmente, quebrava também, depois de um tempo de uso, facilmente. E esse controle custava uma nota. Se hoje a galera reclama dos preços do videogame, é que vocês não têm noção de quanto custava um controle 4 de Nintendo 64 em 1996, 97. Né? Mas, mesmo assim, é um ótimo controle, por isso está no 5º lugar da nossa lista. Vamos seguir em frente, então. No 4º lugar, nós vamos ter o controle de 6 botões do Mega Drive. Mas aí vão falar, Rodrigo, vocês estão trapaceando.
Como assim? O controle original do Mega Drive só tinha 3 botões. Vocês estão colocando outra versão? Não, meu caro jovem. Não, meu veterano chato. Não é assim que as coisas funcionam. Vocês têm que imaginar o seguinte. O Mega Drive ele foi lançado em 1988. Então assim, quando ele foi lançado, ele tinha o que era de mais moderno nos videogames. E naquela época, os videogames da Sega eram baseados nos seus fliperamas, nos seus arcades. Então não via-se a necessidade do controle ter tantos botões. Mesmo a gente já tendo, na época, alguns jogos que utilizavam mais botões. Só que, por exemplo, Street Fighter 2 é de 1991, certo? Então a gente tá falando de um videogame que foi lançado antes do boom dos jogos de luta. E o Street Fighter 2 foi o primeiro jogo de luta popular, aquele que estourou a bolha e que todo mundo começou a jogar, que tinha 6 botões. Então é só você usar o pensamento da época. Pra que eu vou ter um monte de botão se a maioria dos jogos não utiliza muitos botões? Então, por causa disso, a Sega lançou originalmente o seu controle com 3 botões. Após o lançamento do Super Nintendo em 1990, que aí sim a Nintendo, muito mais avançada, muito mais à frente do seu tempo, pensou: os jogos estão evoluindo, os fliperamas estão evoluindo, então eu preciso de um controle que tenha multifunções, mais botões. Então ela trouxe seu controle clássico com 6 botões. Vendo essa expansão dos jogos de luta, aí ela pensou: precisamos lançar o controle com 6 botões. Na minha escolha, eu escolheria o controle de 6 botões como revolucionário. Mas como é um controle em formato de asa que virou padrão para vários videogames, vocês têm que lembrar, esse videogame foi lançado em 1988. Esse formato de asa virou padrão na indústria. Então, por causa disso, a Sega, com o seu Mega Drive e esse controle de 3 botões, lançado em 1988, eu acho o controle de 6 botões muito melhor, mas está aqui na nossa lista em 4º lugar. Essa é mais para os tiozões, né? Que estão quase chegando aos 40 anos de idade. Estamos ficando velhos, né? Então vamos pular aí para o 3º lugar. Vamos lá, Christopher. Agora sim a gente está voltando no tempo. Agora é para veiaco. Em 3º lugar, nós temos o controle retangular. Um clássico. Simplesmente o molde. Quando você está falando em controles de videogame, você tem que pedir a bênção para o controle do Nintendinho, para o controle do NES. Graças a esse formato, a inclusão do D-pad, esse formato de cruz que nós temos no controle, nós devemos à Nintendo. Muita gente vai chutar o balde, vai falar: aqui no Japão, não sei o quê, que a Sega... Blá, blá. Esqueçam. Antes da Nintendo, a indústria dos games estava quebrada. Os Estados Unidos, graças à crise dos jogos que o ET desencadeou, que isso é uma outra história, assiste lá o vídeo dos jogos mais importantes dos anos 90, que de repente tem um pouquinho dessa história lá. A Nintendo salvou a indústria dos games. E graças às evoluções que o NES trouxe, que o Nintendinho trouxe. E uma dessas grandes revoluções foi esse formato de controle que foi usado décadas à frente. E até hoje, muito do que foi apresentado ali, nós ainda vemos no formato dos controles atuais. Então, por causa disso, não há discussão. Em 3º lugar, na minha opinião, nós temos que reverenciar o controle do Nintendinho. Meu filho, tem alguma experiência aí com o controle do NES? Nunca usei, não. Mas pra mim é tipo... Cara, você fala de videogame antigo, é o primeiro controle que vem à cabeça, assim, praticamente. Na maioria das pessoas. Porque, querendo ou não, a Nintendo, ela também é a mais... Assim, que marcou gerações, né? Sim, ela é a mais revolucionária. É mercenária? É mercenária, mas a gente ama também. Não, mas em questão financeira, questão de postura da empresa, isso não vem ao caso. A questão é que a Nintendo é uma empresa revolucionária, isso não tem como negar. Não nego, até hoje ela sempre tá revolucionando. E você tem que lembrar que a gente tá falando de um videogame de 1985. Se eu não me engano, a versão japonesa é de 84 ou 83. Então,
a gente tá falando de uma época que ninguém utilizava esse padrão. Ninguém usava esse formato. Então, quando ela apresentou isso, as pessoas entraram em choque. E você vai entender o quanto esse controle é revolucionário quando a gente for agora para o nosso segundo lugar. Em segundo lugar, nós temos o controle do Atari 2600. E aí você percebe o quanto a Nintendo foi revolucionária. Porque antes da Nintendo, o padrão de controle estava aqui. A gente tinha um manche e um botão. Pô, a galera reclama do controle do Mega Drive que tinham 3 botões. A gente tá falando de uma época, que o controle tinha um botão. Em 1977 foi lançada a versão mais popular do Atari, a versão 2600, que vinha com esse controle modelo. Aqui no Brasil existiam muitos controles piratas que mexiam no formato, né? Por exemplo, eu na minha época de criança, que eu sou tão velho que eu tive uma versão pirata do Atari. O controle tinha 2 botões, por exemplo, e o manche tinha formato daqueles manches de caça, tá ligado? Avião de guerra. Tinha esse formato, já não era essa alavanca clássica. Então, esse modelo foi muito copiado. E para a época ele era muito importante porque ajudava as pessoas a entenderem como jogar videogame. Porque a gente está falando do primórdio da coisa. A gente está falando de uma época que as pessoas não sabiam nem o que era o videogame. Então, assim, jogar era muito intuitivo. E a alavanca ajudava nessa intuição. Porque a pessoa entendia que movendo a alavanca para todos os lados, de repente movia o personagem. Era muito mais simples de jogar. E era uma evolução de controles complicados e estranhos, como o Odyssey, tem também o telejogo. Se eu não me engano, tem a versão do telejogo que parecia volume de rádio, sabe? Uns botãozinhos que você girava. Então, o controle da Atari na época surgiu exatamente sendo muito mais interativo, muito mais fácil de entender e a questão da simplicidade. Uma alavanca, um botão. Está pronto para jogar. Por essa revolução na época, pela importância que teve na indústria, colocamos aqui em segundo lugar. E agora, em primeiro lugar, vai ter gente se debatendo, vai ter gente tendo ataque epilético, vai ter gente babando de raiva, falando, não é possível, esses caras são fanboys, é muito puxa-saco. Mas, em primeiro lugar, sem ligar para as críticas, nós chegamos ao controle definitivo. O controle do Super Nintendo. Oh, reverência ao Super Nintendo. É o máximo dos controles. Pra mim é um dos controles mais bonitos que já existiu. Bota na tela aqui, ó. Bota na tela, no meio, o bonitão. Porque essa é a versão do Super Famicom, tá? Eu sei, o pessoal é mó burro, o controle do Super Nintendo era o roxo, o dos botões roxos. Eu sei, Padawan, eu sei, você é apenas um aprendiz. Mas é que o controle do Super Famicom é muito bonito. É muito bonito. Dá um charme todo especial e vinha no logo do videogame essas cores dos botões. Era um treco sensacional, muito bonito. É que eu não separei esse gráfico, mas quem quiser pesquisa aí na internet, hein? Esse controle, ele é tão revolucionário, mas tão revolucionário, que se você pegar o controle do PlayStation e sobrepor a esse controle do Super Nintendo, do Super Famicom por cima, você vai perceber que a Sony criou o controle dela em cima do controle do Super Nintendo. Ele encaixa perfeitamente. Só tem a diferença daqueles ganchinhos laterais. Tirando isso, é o mesmo controle. Porque, se você não sabe, depois vai ver nosso vídeo dos videogames mais importantes de todos os tempos. Que a Sony, na verdade, o PlayStation, ele era um projeto junto da Sony e a Nintendo. Era a ideia de ser um aparelho que seria ligado ao Super Famicom, ao Super Nintendo, para rodar CDs. E por isso, toda a base do PlayStation tem tanta semelhança com o Super NES, com o Super Famicom. Não é simplesmente uma cópia da Sony, não, é que o projeto foi criado junto. A Nintendo, como mercenária, como nosso amigo disse antes,
Mercenária que é, em vez de dar atenção pra Sony, não. Ela saiu apresentando o projeto pra Philips, apresentou um projeto pra NEC e falou, quem me apresentar o melhor leitor de CD leva. E aí a Sony ficou brava e criou o seu PlayStation, né? E o resto é história. Mas eu não posso deixar de dizer que esse controle é maravilhoso. Além de trazer 6 botões, os 4 da frente e os 2 laterais, ele é muito perfeito. A pegada desse controle é maravilhosa. Você pega o controle e na hora você intuitivamente você já encaixa, não importa se sua mão é grande ou é pequena. Os botões são muito delicados, macios, sensíveis. O pad não machuca seu dedo. Para os jogos de luta funcionavam perfeitamente. Para os jogos 2D que na época dominavam, também funciona muito bacana. Então, galera, esse controle aqui, ele foi a base que até hoje é utilizada nos controles atuais. Foi a evolução de tudo que a Nintendo fez de revolucionário no NES. Ela levou para um patamar único no Super Nintendo, no Super Famicom, que até hoje é padrão na indústria do videogame. E por causa disso, ele não poderia deixar de estar no primeiro lugar. Muita experiência com o Super Nintendo, meu filho? Olha, tive um pouquinho. Tive um primo que teve joguei bastante Super Road, não vou. E até hoje é meu favorito. Então, pra mim é um dos melhores Mario já feitos. Nintendo nunca vai superar. Então, tipo, pra mim é um controle muito bom. Como é que eu posso falar? Nostálgico, atemporal. Atemporal. Atemporal, tanto ele é atemporal que são feitas versões dele desde a época do Wii. Sim. Sabia disso? Desde a época do Nintendo Wii, a Nintendo vem lançando versões desse mesmo modelo de Super para os videogames. Fora as releituras de outras empresas, tipo a 8-bit do que faz ele Bluetooth com o analógico, né? Também. Você consegue jogar Nintendo Switch, você joga no PC. É um controle que até mesmo uma criança, se duvidar, pode saber que é da Nintendo. De tão, assim, atemporal que foi esse controle. E ele é tão importante para a indústria que se você pega os controles agora, você pega aí um controle do Play 5 aí para mim aí, pega aí. Se você pega um bichinho desse aqui, ó, vejam o quão esse controle foi importante. Se você elimina os analógicos, a base tá aqui até hoje. Se você elimina os controles analógicos e a pegada lateral, esse formato do Super Nintendo tá aqui na indústria até hoje, lançado em 1990, há 34 anos atrás. É inacreditável o quão esse controle é importante. Então, você quer discutir? Você quer choramingar? Falar que a gente é fanboy? Que a gente é paga-pau da Nintendo? Mentira! Nós somos paga-pau da Sony. A gente adora a PlayStation. Mas a verdade tem que ser dita, garoto. Você tem que entender que é o seguinte: seu gosto pessoal é uma coisa, mas a importância na história é outra. Você pode torcer pro Corinthians, você pode torcer pro São Paulo, você pode torcer pro Palmeiras. Palmeiras não tem mundial. Mas você tem que admitir que o Santos de Pelé é um dos times mais importantes da história do mundo. Então, história é história. Seu gosto pessoal é outra coisa, tá bom? Então, essa foi nossa lista dos controles mais importantes de todos os tempos. O que você achou aí, Christopher? Olha, eu acho uma lista super importante. Mostra um pouco da história dos videogames, querendo ou não, né? A gente passa por vários controles que são moldes, querendo ou não, até hoje, como o do próprio Super Nintendo. E é bom até pra galera conhecer a história. Saber da onde veio, né? Porque hoje já tá pronto. Então tem que entender que tudo isso foi uma evolução. Muitas vezes você reclama, o controle isso, o controle aquilo, mas você não sabe a dificuldade que as empresas tiveram para chegar aonde estamos hoje. E graças aos mestres do passado que nós temos esses controles maravilhosos, como o atual PlayStation 5 ou mesmo do Xbox. Então assim, você gostou da nossa lista? Você discorda da nossa lista? Deixa aí o seu comentário. Discuta com os amigos. Lembrando, pacificamente, nada de brigas, intrigas ou fanboys bobos falando a Sony é melhor do que a Nintendo, a Microsoft. Esquece isso, cara. O importante é gostar de videogame e se divertir. Nós somos o canal GameCast. Eu sou o Rodrigo.
E esse é o Meg, na verdade é a cadeira. E nós estamos juntos aqui em mais um episódio de Lista. Nos vemos no próximo episódio. Valeu!